Você sabia que o Brasil sustenta o judiciário mais caro do mundo? Em 2024, os gastos com a justiça atingiram o recorde de 146 bilhões de reais, o equivalente a 1,6% do nosso PIB. Enquanto o cidadão comum sofre com a insegurança e serviços públicos precários, assistimos a uma elite estatal que se autoconcede penduricalhos milionários e retroativos que chegam a ultrapassar os 2 milhões de reais para um único magistrado. Mas o problema vai além do dinheiro. Estamos vivendo um colapso de confiança. No vídeo de hoje vamos dissecar essa crise institucional sob 3 óticas fundamentais. O que originou a situação atual de profunda descrença no judiciário? Quais os casos polêmicos mais recentes que intensificaram essa crise de percepção da sociedade? E, finalmente, quais as alternativas reais que existem para solucionar ou reduzir esse problema? Para entender como o judiciário brasileiro chegou ao centro de uma crise de confiança sem precedentes, precisamos voltar no tempo, mais especificamente para 1988. Ao sairmos de um regime militar, o Constituinte teve um medo legítimo, o autoritarismo do Executivo. Para evitar isso, a solução encontrada foi dar ao Poder Judiciário uma autonomia e uma força que você não encontra em quase nenhuma outra democracia do mundo. O problema é que esse remédio acabou se tornando um excesso. O Brasil criou uma estrutura onde o Supremo Tribunal Federal, o nosso STF, é um híbrido estranho. Em outros países, a Suprema Corte só cuida da Constituição. Aqui, o STF faz tudo, decide sobre impostos, julga políticos com foro privilegiado, atua como tribunal de recursos e, ultimamente, tem agido até como investigador. Mas não foi apenas a lei que mudou, a mentalidade dos juízes também mudou. Nas últimas décadas ganhou força uma corrente chamada neoconstitucionalismo. Na prática, isso deu aos magistrados a ideia de que eles não devem apenas aplicar o que está escrito na lei, mas sim buscar o que eles chamam de máxima efetividade de princípios. É aqui que surge o famoso ativismo judicial. Juristas renomados como Ives Gendra Martins alertam que muitos juízes pararam de ser a boca da lei para se tornarem legisladores. Eles começaram a decidir sobre temas que deveriam ser debatidos no Congresso Nacional, como aborto e regras eleitorais. É o que especialistas chamam de voluntarismo jurídico. O juiz interpreta a lei não pelo que ela diz, mas pelo que ele gostaria que ela dissesse. O ápice dessa hipertrofia aconteceu em 2019, com a abertura do Inquérito 4781, o polêmico inquérito das fake news. Pela primeira vez na história recente, o STF abriu uma investigação por conta própria, o que os advogados chamam de ofício, sem que o Ministério Público ou a polícia pedissem. Isso quebrou o chamado sistema acusatório, que é a base do nosso direito. Imagine um jogo onde o juiz também é o delegado que investiga e o promotor que acusa. No inquérito das fake news, o STF se tornou vítima, investigador e juiz ao mesmo tempo. Para críticos e juristas conservadores, isso não é apenas ativismo, é a criação de um tribunal de exceção que atropela o princípio do juiz natural. O resultado dessa concentração de poder foi um divórcio completo com a opinião pública. Pesquisas recentes da Atlas Intel mostram um país rachado. 51,3% dos brasileiros declaram não confiar no STF. O sentimento de que vivemos sobre uma ditadura do judiciário já atinge 45% da população. E essa desconfiança tem um viés político claro. Enquanto a confiança na corte é alta entre eleitores de esquerda, ela despenca para apenas 2% entre os eleitores conservadores e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para o cidadão comum, o judiciário deixou de ser um árbitro imparcial para se tornar um ator político com lado definido. Além do desgaste político, essa insegurança jurídica tem um custo real no seu bolso. Economistas alertam que esse emaranhado de decisões contraditórias afasta investidores e prejudica o nosso PIB.
O Brasil não tem apenas o judiciário mais caro do mundo, ele tem um sistema que gera incerteza para quem quer empreender e trabalhar. Mas se a origem do problema é essa concentração de poder que começou em 88, o que realmente incendiou a opinião pública nos últimos meses foram os casos de impunidade e os privilégios da elite da toga. E é sobre esses escândalos que vamos falar agora. Se a estrutura do judiciário já era questionável, o que realmente incendiou a opinião pública foram as decisões que parecem beneficiar apenas os poderosos ou o crime organizado. Vamos começar com o que mais revolta o cidadão: a porta de saída aberta para criminosos de alta periculosidade. Você se lembra do caso do André do Rap? Um dos chefes do PCC foi solto em outubro de 2020 por uma decisão individual do então ministro Marco Aurélio Mello. O argumento? Uma brecha técnica sobre o prazo de revisão da prisão preventiva. Resultado, o traficante saiu pela porta da frente e sumiu. Hoje, ele é um dos mais procurados da Interpol e o prejuízo para a segurança pública é incalculável. Mas não para por aí. Em Mato Grosso do Sul, o desembargador Divoncir Maran concedeu prisão domiciliar durante um plantão de feriado para Gerson Palermo, um líder do PCC condenado a 126 anos de prisão. Palermo, que é piloto de avião e já sequestrou até um Boeing, quebrou a tornozeleira eletrônica apenas 8 horas depois de sair e nunca mais foi visto. O CNJ abriu uma investigação contra o desembargador por falta de prudência e suspeita de manobra. O desembargador foi condenado à pena de aposentadoria compulsória, que nada mais é do que um privilégio absurdo, e o criminoso continua solto. E quando o escândalo envolve bilhões e a própria cúpula do STF? Recentemente, o Banco Master foi liquidado pelo Banco Central após suspeitas de uma fraude de 12 bilhões de reais. O caso gerou um terremoto no Supremo porque o ministro Dias Toffoli, que era o relator, concentrou decisões sob sigilo e restringiu o acesso da Polícia Federal a provas. Reportagens revelaram que Toffoli tinha ligações indiretas com o dono do banco e chegou a viajar no jato de um empresário ligado ao caso logo após assumir o processo. A pressão foi tanta que Toffoli deixou a relatoria, que agora está com o ministro André Mendonça. Para o brasileiro médio, fica a pergunta: onde termina o direito e onde começa a amizade com os investigados? E o terremoto no Banco Master ganha contornos ainda mais graves quando olhamos para o gabinete ao lado. Relatórios apontam que o escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, mantinha um contrato de nada menos que 129 milhões de reais com a instituição agora liquidada, prevendo honorários mensais de 3,6 milhões de reais. Enquanto o país cobra explicações sobre esse montante astronômico e os possíveis conflitos de interesse, o que vemos é uma reação agressiva. O próprio ministro abriu um inquérito para perseguir servidores da Receita Federal e do SERPRO sobre a acusação de terem vazado esses dados sigilosos. Auditores chegaram a ser alvo de buscas e monitoramento por tornozeleiras eletrônicas, em uma operação que juristas e entidades de classe classificam como uma blindagem da família do magistrado, utilizando o aparato do Estado para intimidar quem atua na fiscalização de dados, que, por lei, deveriam estar sob escrutínio público e ético. Outro caso que chocou o país envolve o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Buzzi. Em janeiro de 2026, ele foi denunciado por assédio sexual contra uma jovem de 18 anos, filha de amigos próximos, durante férias em sua casa de praia. O ministro foi afastado, mas aqui está o detalhe que revolta o pagador de impostos. Mesmo afastado por uma suspeita tão grave, ele continua recebendo seu salário integral de R$ 44 mil por mês, graças aos privilégios da lei da magistratura. E o nome da família Buzzi apareceu em outra polêmica. A filha do ministro, Catarina Buzzi, foi acionada na justiça por uma construtora que exige a devolução de R$ 1,1 milhão por serviços de consultoria que, segundo a empresa, nunca foram prestados. Mensagens encontradas no celular de um lobista investigado pela Polícia Federal sugerem repasses milionários que agora estão sob a lupa das autoridades. Para fechar esse bloco, vamos falar de dinheiro.
Enquanto você luta para pagar as contas, os gastos do judiciário com salários acima do teto cresceram 49,3% em apenas um ano, saltando para 10,5 bilhões de reais. São os famosos penduricalhos. Em Santa Catarina, por exemplo, vimos juízes aposentados recebendo boladas retroativas de 2,6 milhões de reais em um único ano. Eles usam as sobras de orçamento do final do ano, a famosa desembrada, para pagar benefícios retroativos a si mesmos, tudo dentro de uma legalidade que eles mesmos criaram. É esse conjunto de fatores que faz com que 45% dos brasileiros sintam que o país vive sob um domínio sem freios do judiciário. Mas diante desse cenário de terra arrasada, existe saída? No próximo bloco, vamos ver as possíveis soluções para colocar limites nesses abusos. Depois de analisarmos o tamanho do rombo, tanto financeiro quanto de credibilidade, a pergunta que não quer calar é: o Brasil tem saída? A resposta é sim, mas ela exige coragem política para enfrentar privilégios que parecem intocáveis. Atualmente, existem reformas reais tramitando no Congresso que atacam diretamente a raiz desses problemas. A primeira grande mudança defendida por juristas e parlamentares conservadores é o fim da vitaliciedade para ministros do STF. Hoje, um ministro pode ficar no cargo até os 75 anos. Para se ter uma ideia, o ministro Dias Toffoli pode completar nada menos que 33 anos de mandato e Cristiano Zanin, 20 anos. A proposta em debate é a PEC 16/2019, que sugere mandatos fixos entre 8 a 12 anos. A ideia é simples: garantir a renovação do pensamento jurídico e evitar que um único indivíduo exerça um poder quase imperial sobre o destino do país por décadas a fio. Países como a Alemanha já adotam esse modelo de 12 anos com sucesso. E isso não deve se restringir a ministros do STF. O importante é que ministros das demais cortes superiores, como STJ, TSE e TST, e desembargadores dos tribunais de justiça estaduais também se submetam a essa limitação. Outro ponto absurdo que precisa acabar é a aposentadoria compulsória como punição. Atualmente, se um juiz comete uma falta grave ou é pego em corrupção, a maior pena administrativa é ser mandado para casa recebendo o salário proporcional. Foi o que aconteceu com o desembargador Divoncir Maran, que soltou o prisioneiro ligado ao PCC. É literalmente um prêmio para quem erra. A reforma administrativa propõe que magistrados possam ser demitidos via processo administrativo disciplinar, PAD, com perda total do cargo e da remuneração, assim como qualquer outro servidor público. Essa medida busca restaurar a moralidade e o senso de justiça dentro da própria justiça. Na parte financeira, o foco é o PL 2721/2021, conhecido como o PL dos supersalários. Ele propõe regras rígidas para separar o que é salário do que é indenização. O objetivo é impedir que penduricalhos como auxílio-livro, gratificações por acúmulo de função e licenças-prêmio retroativas sejam usados para furar o teto constitucional. Além disso, a proposta quer acabar com as férias de 60 dias. Hoje, juízes e promotores têm 2 meses de férias por ano, e muitos acabam vendendo esses dias extras, o que gera pagamentos milionários. A reforma quer igualar a magistratura ao restante dos trabalhadores brasileiros, 30 dias de férias e ponto final. Por fim, para conter o ativismo judicial, o Congresso avança com o PL 3640/2023, que limita as chamadas decisões monocráticas. Sabe quando um único ministro suspende uma lei aprovada por centenas de deputados e senadores?
Esse projeto exige que qualquer decisão individual seja levada ao plenário imediatamente, na sessão seguinte, sob pena de perder a validade. Isso devolve o caráter coletivo ao Supremo e impede que o destino da nação fique nas mãos de uma canetada solitária. Reformar o judiciário não é atacar as instituições, mas sim fortalecê-las através da transparência e do respeito à lei. Se você quiser apoiar esses projetos que eu mencionei, acesse os links na descrição do vídeo. É rápido, fácil e de graça. Sem essas mudanças, o Brasil continuará sustentando o sistema judiciário mais caro do mundo enquanto colhe insegurança jurídica e revolta popular. A pergunta agora não é se precisamos de mudanças, mas se teremos a força política para exigi-las. E você, o que acha? O mandato fixo para o STF resolveria parte dos abusos? Ou o problema é ainda mais profundo? Comente aqui embaixo, deixe seu like se esse conteúdo foi útil e se inscreva no canal para continuarmos essa conversa. Até o próximo vídeo.